Existe um desenho que ninguém fala uma única palavra, mas mesmo assim ele grita mais alto do que qualquer filme de terror lançado nos últimos 10 anos. Um desenho onde você vai ver uma pintura rupestre desenhada com sangue. Esse desenho é tão louco que você vai ver o Homem das Cavernas enfrentando dinossauros zumbis e a própria morte. E se você acha que já viu brutalidade, você ainda não viu nada. Porque em 2026 um herói que você conhece vai voltar, mas não do jeito que você esperava. Primal, criado por Genndy Tartakovsky. Esse cara ele é um gênio. Ele criou Samurai Jack e Laboratório de Dexter. Mas se aquele eram poemas visuais, Primal é um grito primal, literalmente. Não existe diálogos, não existe narração, apenas vísceras, olhares e silêncio. Você pode estar pensando, então é bichinhos brigando, é raso. Não, amigos. O que vamos ver hoje aqui é como essa obra usa o horror biológico, o horror cósmico para criar algo que te deixa desconfortável. Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre esse tipo de horror que é bem interessante. Falando, esse vídeo contém spoiler de Primal, não da terceira temporada, mas das primeiras temporadas, então assista em sua conta em risco. A regra de ouro do cinema é mostre, não fale. Primal leva isso ao extremo absoluto. Não existe um narrador explicando nesse desenho. Ele não fala, o Spear está triste agora, o Spear fez isso, fez aquilo. O desenho mostra, ele vê o ombro dele cair, vê o olhar dele ficar vazio, você sente o peso, sem ninguém precisar te dizer a única palavra. Isso é o que chamam de pantomima narrativa no modo hard. O cenário não é a pré-história que você aprendeu na escola. Esquece aquela paleontologia barata. O mundo de Primal, irmão, é uma sopa primordial anárquica. Não existe regra, o mais forte sempre sobrevive. Um T-Rex convive com mamute, que convive com homem das cavernas, que convivem com bruxas e enfrentam elas. E também surgem demônios do nada, isso é louco. Isso torna esse desenho um caos anacrônico, que é literalmente inspirado em coisas dos anos 30, tipo Conan Bárbaro. E o mundo de Primal não é um lugar geográfico bonitinho, é um teste de resistência. E nesse teste temos apenas dois participantes principais, Spear, que é a lança, e Feng, que é nosso querido T-Rex, nossa querida T-Rex, quer dizer. Nosso querido protagonista, Spear, ele não é um brutamontes qualquer. Ele é aquele que chama hoje de Build Difference, é aquele cara que ele é brutamontes, ele é forte, sou o ogro das cavernas, mas ele tem um fundo de paixão, ele tem uma história, ele tem sentimentos. Ele corre de 4 patas, arremessa as lanças que atravessam dinossauros gigantes e continua lutando mesmo depois de ser queimado vivo. Ele é o ápice da civilização humana, seu potencial máximo, antes da gente ficar mole, e ficar só jogando videogame e comendo cheats. Mas é aqui que está o pulo do gato. Ele começa o desenho como um pai de família, uma família nuclear clássica, que é literalmente explodida por dinossauros nos primeiros 5 minutos do primeiro episódio, quer dizer, do episódio piloto, chame como quiser. E é aqui que entra a Feng. Ela não é um cachorro de estimação, ela é um T-Rex, uma predadora alfa. E o momento em que eles se unem não é por amizade da Disney, é pelo trauma. Spear percebe que ela também acabou de perder os filhotes para os mesmos predadores. E naquele instante ele entende, ela é igual a mim, somos iguais, temos um laço. Esse é um laço de trauma compartilhado. Eles não precisam falar porque a dor é uma linguagem universal. E é essa base emocional que torna tudo que vem a seguir ainda mais devastador. Agora já apresentei os dois, é interessante, mas vamos entrar na carne do vídeo. O verdadeiro gênero de Primal não é ação, é horror. E o primeiro nível desse horror é o horror ecológico. Sempre as pessoas tentam romantizar a natureza, o ciclo da vida, o Rei Leão, a beleza do equilíbrio natural. Mas em Primal a natureza é um moedor de carne industrial. E nenhum episódio ilustra isso melhor que o episódio nomeado O Terror Noturno. Esse é basicamente um episódio estilo slasher, tipo Sexta-feira 13, só que na selva pré-histórica. E tem uma inversão total de poder aqui. Spear e Feng geralmente são os reis do pedaço, mas nesse episódio eles são as vítimas. Nesse episódio, meus amigos, eles são a presa. O diretor usa uma técnica genial, privação sensorial. Você não vê o monstro, você não ouve ele. A única coisa que você ouve é o estalar de galho, um som de cheirar, um grito agudo que corta a noite. Você deve ter assistido já o Discovery Channel. Sabe aqueles vídeos de onça gritando na floresta? Que parece até uma mulher chorando, uma criança pedindo ajuda? É exatamente essa vibe. O fato é que esse desenho pega muitas bases que eu vou falar mais pra frente no vídeo é o terror Lovecraftiano. O medo não vem do que você vê, vem do que sua mente cria no escuro. Spear e Feng, que derrubam o exército, estavam encolhidos com medo, se tremendo a cada sombra, a cada mínima zoada. Isso é terror puro, amigo. Essa é a prova que o mais gigantesco
e sempre vai ter um peixe maior. E a solução: fogo, a primeira tecnologia humana. Sper usa um fogo não apenas para aquecer ele, mas para nivelar o campo de batalha, para transformar o predador em presa. E quando finalmente eles matam a criatura, ela pega fogo. A gente nem consegue ver direito que tipo de criatura é, fica só na nossa imaginação. E o que você imagina é sempre pior do que qualquer CGI poderia criar. Mas se o terror noturno deu medo, o episódio chamado Peste da Loucura dá depressão e nojo em doses iguais. E é aqui que Primal começa a tocar no horror corporal. O episódio começa lindo, uma manada de saurópodes gigantes, aqueles dinossauros que tem aqueles pescoços bem grandão, eles são pacíficos e bastante gente fina, parece gente fina. Se eu vivesse nesse mundo aí, normalmente eu teria um, porque eles parecem gente fina pra caramba. A gente nunca vê esses bichos como ameaça, até um deles ser mordido por um Parasaurolophus doente. O vírus aqui é uma mistura de raiva com esteroides sobrenaturais. A transformação é grotesca. A pele do dinossauro começa a derreter, vaza um pus verde neon, os olhos ficam vermelho sangue e ele vomita sangue preto. Ele vira efetivamente um zumbi gigante. Mas aqui está o que torna isso genial: o monstro não é malvado, o monstro é a vítima. Ele não escolheu isso, ele estava vivendo a sua vida normal, comendo suas folhas, e um vírus do tamanho de um microscópio piquititico destruiu tudo. Tem uma cena bem diferenciada, para não dizer o contrário, que a pele dele está literalmente caindo dos ossos, enquanto ele vai correr atrás de Sper e Fang. E ele não para, ele cai dos penhascos, é esmagado por árvores e mesmo assim continua vivo e andando, vivo entre aspas, né? Mas continua vindo andando. Ele é uma força da natureza corrompida, é imparável. E o final do episódio? Não tem música de vitória, não tem comemoração. O dinossauro cai em uma fenda vulcânica e enquanto ele queima e derrete ainda mais, se isso realmente for possível, né? A música é uma música solenemente triste. Os dois protagonistas apenas observam em silêncio. Você sente um vazio indescritível. O horror aqui não é ser comido, lá ele. É a vida ser aleatória. É absolutamente indiferente uma ameaça biológica. A qualquer momento pode ser você. Poderia ter sido qualquer um. Poderia ter sido Sper, a Fang. Poderia ter sido qualquer animal. Poderia ter sido a gente com alguma doença aleatória, sabe? O medo da existência de que seu corpo pode virar contra você a qualquer momento é ensurdecedor. Até aqui ok, né? A primeira metade da temporada você pensa, dinossauros, vírus, tudo biológico, faz sentido. Aí chega o episódio Convenções dos Malditos e amigos, é o que eu gosto mais. Jogando toda essa biologia, todo esse sentido, toda essa lógica pela janela. E de repente aparece magias, bruxas, necromancias. Isso introduz o horror cósmico. Aquele medo Lovecraftiano do desconhecido, do que não tem lógica. Pé e Fang encontram um clã das bruxas que suga a essência vital dos homens das cavernas, com o intuito de criar esses bebês bruxas diferenciados. É bizarro e perturbador, e isso não tem explicação científica. Aqui conhecemos a Lula, uma bruxa que consegue entrar na mente das pessoas e ver suas memórias. E novamente o tema de luto volta com força total. Lula vê o passado de Sper e da Fang e ela se conecta com eles. Por quê? Porque ela também perdeu a filha. Mas olha essa ironia que tem em Primal. Em um mundo onde você tem demônios, zumbis e dinossauros gigantes, a pequenininha, a filha da Lula, morreu caindo de um barranco. Uma queda de 7 segundos, ou menos, ou poucos segundos. Pronto, acabou. Isso é uma morte mundana, é anticlimático. E isso dói muito mais do que qualquer monstro. Isso nos mostra que a fragilidade da vida é o verdadeiro horror. O desenho sugere de forma sutil que existe demônios e bruxas, talvez exista também deuses, mas eles parecem não ligar muito. Aquele conceito Lovecraftiano de um universo cosmicamente indiferente, que você não é especial, você só é mais um pedaço de carne na engrenagem do mundo. Irmão, se você acha que monstros são ruins, é porque você não conhece o que eu chamo de monstro social. No episódio A Fúria dos Homens Macacos, vemos o horror social. Sper e Fang são capturados por uma tribo de macacos, mas não qualquer tipo. Eles não são macacos selvagens. Eles têm um coliseu, têm rituais e também têm um rei. São organizados e aterrorizantes. A violência é organizada. Pense como aquele filme O Expurgo. Isso é institucionalizado, é ritualístico. E isso é muito mais pior que uma violência de um predador que só quer comer. Eles torturam por esporte, por entretenimento.
E aqui temos um dos melhores momentos do desenho. O Sperry ele é forçado a beber uma gosma preta, o famoso suco proibido. Com isso ele entra no modo berserker total. Ele vira uma besta, arrancando os membros do macaco, arranca espinha dorsal, explode cabeça, a animação muda completamente, ficando frenética, distorcida, virando um pesadelo puro. Mas amigos, quando o efeito passa, ele acorda em uma pilha de corpos e ele fica horrorizado com o que fez. Isso mostra que a civilização, a sociedade pode ser tão aterrorizante quanto esses predadores que agem só por caça, por fome, por instinto. Agora se segura na cadeira, porque se esse vídeo for muito bom, eu vou falar um pouco do que vai acontecer na terceira temporada. A segunda temporada terminou de um jeito trágico. O protagonista ele acabou se sacrificando por um bem maior. Mas como sabemos, o criador ele soltou uma bomba, nosso querido Tartakovsky. Terceira temporada que estreou em 2026, né, que ela já tá entre nós. Volta zumbi, sim, o protagonista vai voltar morto-vivo. Muita gente ficou confusa, que ideia maluca é essa? Estragaram o final. Mas se você prestar atenção em tudo que eu te falei até agora, faz total sentido. Lembra do dinossauro zumbi do episódio da praga? Lembra da magia das bruxas? É tudo pulp. É um estilo muito comum que existia nos anos 30. Necromancia é um dos maiores pilares nessas histórias antigas. Isso abre portas para um tipo de terror corporal que nunca vimos em um desenho. Nesse tipo de desenho, claro que é um desenho adulto, mas a gente não viu. Isso leva o instinto de sobrevivência para outro patamar, um patamar filosófico. A vontade de viver ou de proteger é tão forte que transcende a própria vida. É a teoria Primal levada ao extremo literalmente, e eu garanto que vai ser brutal, trágico e lindo ao mesmo tempo. Se quiser que eu fale da terceira temporada, comente, dê muito like, e a retenção desse vídeo eu quero muito alta, porque o pai tem que pagar as contas, né? Pelo amor de Deus, CLT média aqui, enquanto eu vou fazendo esse vídeo, eu tenho que trabalhar, você tá ligado como é o negócio aqui, é meio maluco. Mas esse foi o vídeo aí, obrigado por chegar até aqui, né? Primal, se vocês gostarem do vídeo, tiver muito comentário, vou fazer um vídeo sobre a terceira temporada, e eu vou criar um canal novo, família. Não, o canal já não tá feito, eu vou fazer os vídeos ainda, mas eu vou criar um canal pra falar sobre cinema. Eu vou falar sobre cinema. Primeiro vai ser sobre vídeos sobre os filmes que fracassaram, que era da nossa infância. Eu Sou o Número 4, aquele filme da Aprendiz de Feiticeiro, que é bem legal. Então, se você chegou aqui é porque você ama meu conteúdo, você ama o jeito que eu faço conteúdo. E prepare que vai ter muitas coisas novas aí. Eu vou fazer um bagulho bem diferenciado que não tem no YouTube ainda, vocês vão ficar maluco da cabeça. É um projeto a longo prazo, mas esse canal vai estar só porque eu gosto muito de filmes. Quem sabe eu abro um canal de mangá e desenho anime. Comente se vocês querem. Então esse foi o canal, esse foi o vídeo, quer dizer, se inscreve no canal, deixa seu like, tchau e... Criadores Nojento vai chegar, viu? Sobre um cara da Nickelodeon, fui.